Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assentai-vos. Queridos irmãos, na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, como estamos nestes dias da Páscoa, lendo sempre, quase todos os dias, o livro dos Atos dos Apóstolos, hoje vemos o desfecho daquilo que ficou conhecido como o primeiro sínodo, aliás, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Concílio é a reunião de todos os bispos da igreja. O concílio acontece de tempos em tempos. O primeiro que aconteceu em Jerusalém. Na última quarta-feira nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima e por isso não fizemos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que dizia que alguns da Judéia ensinavam aos irmãos de Antioquia, então judeus vindos da Judéia foram a Antioquia e ensinaram aqueles que tinham se convertido, aqueles que tinham se tornado cristãos, mas que não eram judeus, eram de origem pagã, que eles deviam fazer a circuncisão. O que é isso? Os judeus, eles fazem esta pequena cirurgia, cortando nos homens, seu órgão masculino, cortando aquela pele. E isso era o sinal que desde o início, lá, quando Deus faz aliança com o seu povo, era o sinal de que pertenciam a Deus. Era o sinal da sua pertença, da sua consagração a Deus. Então todo judeu tem que fazer a circuncisão como sinal de que pertencem ao povo de Deus. É o sinal da aliança. Então esses judeus que chegaram em Antioquia começaram a ensinar para os pagãos que tinham se convertido: olha, vocês não bastam apenas serem batizados, vocês precisam também receber, fazer a circuncisão. E aí Paulo e Barnabé, mas sobretudo Paulo, vai ficar furioso, porque não é necessário mais. Paulo vai dizer: não, agora nós não somos mais judeus, nós não seguimos mais o judaísmo, nós seguimos a Cristo. E para ser cristão basta apenas o batismo, basta apenas aceitar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador. E aí houve uma grande discussão entre eles. Então aí nós podemos ver, meus irmãos, também que
Na igreja também sempre foi assim e sempre será até o fim. Haverá discordância. Pessoas de um jeito, pessoas que pensam de outro, porque nós somos pessoas humanas limitadas. E nós temos as nossas opiniões, nós temos as nossas posições. Então, é natural que haja sempre discussões. Isso não pode causar estranheza em nós. Tem gente que fica escandalizado, horrorizado. Não, é natural. As pessoas discordarem, as pessoas terem pontos de vista diferentes. É normal. Então, por isso que a igreja de tempos em tempos se reúne, né, os bispos, juntamente com o Papa, para que eles possam definir o que é e o que não é, como deve ser, como não deve ser na igreja. Aí cabe a cada um ter a humildade para aceitar aquilo que foi decidido e não querer que prevaleça a sua opinião, a sua posição, né, a sua maneira de pensar, de ver as coisas. Não. O que prevalece na igreja não são as opiniões ou a opinião de grupos, de partidos, mas aquilo que de fato é a vontade de Deus. Aquilo que é discernido à luz do Espírito Santo para o bem da igreja. Nós estamos vendo também hoje, nos nossos dias, né, grupos de pessoas, grupos de católicos, que rejeitam o Papa Francisco porque o Papa Francisco não faz aquilo que eles gostam. Não é do jeito que eles querem. A igreja não é do jeito que eles querem. Por exemplo, a igreja no Concílio Vaticano II decidiu que a missa não seria mais em latim. A missa seria no vernáculo, ou seja, na língua de cada povo. Até hoje, tem pessoas da igreja, tem católicos, que acham que a missa só é válida se for rezada em latim. Ora, em português as pessoas não compreendem ainda as coisas da igreja? Rezando a missa em português, tem gente que não entende nada? Imagina em latim. Não está proibido rezar em latim, mas não é só em latim. O padre pode rezar a missa em latim? Pode. Mas tem um grupo, ou vários grupos dentro da igreja, que acha que a missa em português não tem valor. Vejam a que ponto chega, né, o fanatismo, o rigorismo de alguns grupos. E quem são eles? Quem pensam que são essas pessoas para serem tão arrogantes assim? A autoridade está neles ou está na igreja? É a igreja que tem autoridade para definir. Se daqui a algum tempo um outro concílio disser que a missa tem que voltar a ser em latim ou em grego, como era no passado, logo no início da igreja, a gente volta. É a igreja quem define. Não é o bispo fulano, não é o padre fulano, não é um grupo de católicos que querem tomar conta, serem donos da igreja. O dono da igreja é Jesus. E quem move a igreja é o Espírito Santo. Cabe às autoridades da igreja, o Papa, os bispos, definirem a partir daquilo que está na Escritura, a partir daquilo que o Espírito Santo sopra, o que é melhor para a igreja. Então, como eu dizia, tem grupos de católicos que não gostam do Papa Francisco. Dizem até que ele não é Papa verdadeiro, que a eleição dele não foi válida. Só porque o Papa Francisco é diferente. Não é do jeito que eles queriam que fosse. Como também, quando era o Papa Bento XVI, também tinha outro grupo que não gostava dele. Então é sempre assim. É como nós temos na política, né? Esquerda e direita, esquerda e direita. Então, se é da direita, eu gosto. Se é da esquerda, eu gosto. E fica nessa. É como se a gente pudesse fazer uma comparação, né, muito simplória, dizer que o Papa Bento era de direita e o Papa Francisco é de esquerda. Não existe isso. O Papa é o Papa e acabou. Se eu não gosto, eu que saio da igreja. O bispo é a igreja. Se eu não gosto, eu que deixo a igreja. É assim, é simples, gente. É fácil. A gente não tem muita coisa que fazer, não. Ou ficamos na igreja, ou saímos da igreja. Mas não posso querer que o Papa seja do meu jeito, que o bispo seja do meu gosto.
é a igreja e acabou. Posso dizer o mesmo até para o padre. O padre, eu não gosto do padre. Então, vá para uma igreja protestante que tem pastores e não padres. A gente não pode querer que as coisas sejam do nosso jeito, do gosto da gente. Foi o que aconteceu, então, lá no início da igreja. Tinha um grupo de judeus que tinham se convertido, que achavam que a igreja tinha que ser do jeito deles. Do jeito que eles eram antes, quando eles eram judeus. E queriam impor aos outros. Então Paulo vai brigar com eles e vai dizer, não é necessário isso não. Quem disse? Mas Paulo não podia resolver sozinho. Então os outros apóstolos se reúnem em Jerusalém. Os outros apóstolos se reúnem, junto com os anciãos, ou seja, talvez já aqueles que estavam à frente das comunidades, aqueles que depois vão ser chamados de bispos da igreja. Né? Eles se reúnem em concílio, em reunião, e aí eles vão tomar uma decisão. E eles vão escrever uma carta, vão mandar para Antioquia, porque é lá que está tendo a confusão. Foi lá que aconteceu toda essa perturbação. Causou confusão. Os que eram cristãos, que tinham vindo do paganismo, ficaram pensando, mas agora, por que eu tenho que fazer a circuncisão se eu não sou judeu? Por que eu não posso seguir Jesus Cristo simplesmente porque sou batizado? E causou uma confusão na igreja, uma discórdia na igreja. Então, os apóstolos mandam, né, Silas e Judas com a carta, assinada certamente por todos eles, e esta carta vai dar a decisão que os apóstolos e os anciãos tomaram. O que é que diz a carta? Vou ler novamente. Decidimos, vejam que coisa interessante, decidimos, o Espírito Santo e nós. É a autoridade dos apóstolos, a autoridade da igreja. O Espírito Santo e nós. Eles foram deixados por Jesus, foram escolhidos por Jesus, receberam a autoridade de Jesus, então eles que devem decidir. Houve discussão, um falou uma coisa, outro falou outra, mas depois o que foi decidido, todos acataram, todos acolheram. É o que falta, por exemplo, na sociedade, né? A gente acatar aquilo que a maioria, já que vivemos numa democracia, acatar, acolher. Ora, se o prefeito foi eleito, se o governador foi eleito, se o presidente foi eleito, eu posso não ter votado nele, eu posso não concordar, mas agora é ele que está governando. Eu tenho que colaborar. Se eu quero o bem da nação, se eu quero o bem da minha cidade, eu devo colaborar. Não é fazer simplesmente oposição só porque não é do meu partido, porque não é do jeito que eu quero, não é quem eu gosto. Isso acontece na sociedade e às vezes acontece na igreja. A gente faz oposição só por ser oposição e não pensa no bem, não pensa na coletividade. Então, os apóstolos decidiram, rezaram, meditaram e pediram a sabedoria. Então eles dizem, o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor nenhum fardo. Nenhum fardo. Apenas algumas coisas indispensáveis. Abster-se de carne sacrificada aos ídolos, que era o que os pagãos faziam, dos animais, do sangue dos animais sufocados e das uniões ilegítimas. Coisas que os pagãos faziam. Então, os apóstolos dizendo, vocês saíram do paganismo, deixem essas coisas do paganismo e agora sigam Jesus Cristo. E não o judaísmo. É Jesus que vocês vão ter que seguir. Se vocês fizerem isso, pronto. Isso já é suficiente. Vocês vão fazer muito bem se vocês evitarem essas coisas. E aí a carta, depois de lida, trouxe alegria. Por causa do estímulo, ou seja, era uma carta que apaziguava, que estimulava aqueles que eram pagãos, que tinham vindo do paganismo, a continuarem no Senhor, a seguindo a Jesus Cristo.
deixando o paganismo, mas também não seguindo o judaísmo. Agora é o novo povo de Deus, que tem Jesus como pastor, como guia. É os ensinamentos de Jesus que são importantes, não os ensinamentos do judaísmo. Não o ensinamento das religiões pagãs, mas agora é um novo caminho. É seguir Jesus Cristo que importa. Então, essa carta traz alegria. Podemos dizer que traz harmonia, traz paz à igreja. E a gente precisa entender isso. Eu tenho que também aprender a ser humilde e a ser obediente à igreja. Eu posso ter até uma visão diferente, eu posso até achar que poderia ser diferente, mas eu não sou o dono da verdade. E eu tenho que confiar também, se eu tenho fé, que quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E que a igreja não vai acabar por causa do Papa A, do Papa B. A igreja passou esses séculos todos, esses 2000 anos, e tivemos tantos papas, e a igreja continua. E vai continuar, porque Jesus disse que ela vai continuar até o fim dos tempos. Independe de quem esteja à frente. É Deus quem conduz. Eu tenho que acreditar nisso. É Deus quem conduz. E ainda que os homens tramem, que os homens façam as suas artimanhas, Deus, ele está sempre no controle. E aquilo que os homens pensam que estão fazendo para seu benefício próprio, Deus faz a sua vontade. Deus, ele vai fazendo a sua vontade. A gente só precisa ter fé. Só precisa realmente acreditar que é ele quem conduz a igreja. Mas devemos ter docilidade. Agora, evidentemente, que aqui e acolá tem bispos que são realmente contrários a algumas coisas, bispos que fazem coisas ruins realmente. Sempre teve também na igreja, sempre teve, desde o início. Como nós vimos esses dias, né? Judas, o traidor. Judas, o traidor. Aliás, ontem a gente falava nele, já que Matias foi eleito para ficar no seu lugar. Então também há muitos Judas na igreja. Mas eles passam. A igreja continua. E nós somos obedientes a Jesus Cristo, ao Evangelho e à doutrina da igreja. E a doutrina não é definida por um bispo ou por 2 bispos, mas pela igreja toda. Sobretudo pela autoridade do Papa, que é escolhido para ser o vigário de Cristo. E esse vigário de Cristo não é quando eu quero, quando eu gosto, do meu jeito. Não. Se foi eleito, acabou. É o Papa, vigário de Cristo, seja ele quem for. Eu dizia isso, não sei se ontem, mas essa semana eu falei isso. Né? Quem jamais imaginaria que um latino-americano, argentino, seria Papa? Ninguém. Não estávamos acostumados a isso, estranhamos. Quem será o próximo Papa? Não sabemos. Mas, seja ele quem for, será o vigário de Cristo. Ah, mas eu não gosto desse. Saio da igreja. Ou eu fundo a minha igreja, ou fico sem igreja. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não é de acordo com os nossos gostos. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. E os nossos bispos que estão unidos ao Papa. Unidos também, porque aqueles que não estão unidos já não são mais da igreja. Eu tenho que estar em comunhão com a igreja, com o Papa, com o bispo, quando ele está unido ao Papa. É uma cadeia, né? Uma corrente. Eu estou unido ao bispo, o bispo está unido ao Papa. E nós estamos unidos a Cristo. Nós formamos a igreja. Os fiéis, a mesma coisa. Comunhão com o padre, comunhão com o bispo, comunhão com o Papa. Ah, mas não é do jeito que eu quero. Funda uma igreja, a coisa mais fácil que tem. Basta uma garagem e agora não precisa mais nem disso, né? Na sua casa mesmo. E agora também por causa da pandemia, você não precisa nem no cartório registrar, viu? Deixa para depois. Abre lá sua igrejinha na sua casa, abre um canal no YouTube e começa a divulgar a sua igreja nova, do seu jeito.
a sua vontade. Mas a Igreja de Jesus Cristo, fundada por Jesus Cristo, ela é conduzida pelo Espírito Santo e está sob a autoridade do Papa e dos bispos. E aí no Evangelho Jesus fala: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus amou Pedro, Tiago, João, Judas, até mesmo Judas Iscariote. Jesus amou a todos. E Jesus quer que nós nos amemos também com as nossas diferenças. Com nossas diferenças. Como uma família. Quem é igual? Qual a família que tem todo mundo igual? Que pensa igual? Não, mas é a sua família. É como no Instituto dos Frades de Emaús. Nós somos diferentes, mas somos uma família. É como o clero da Diocese de Itaguaí. Os padres são muito diferentes, mas somos uma família também. Devemos ter amor entre nós, fraternidade entre nós, respeito entre nós. Somos diferentes, de lugares diferentes, podemos até pensar diferentes, mas na hora de ensinar, ensinamos o que a Igreja nos manda, o que o Evangelho nos ensina, e não aquilo que a gente acha, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. Quem faz isso está errado. O padre ensina aquilo que ele aprendeu da Igreja, e não aquilo que ele acha. Eu não ensino o que eu acho, eu ensino o que eu acredito, aquilo que eu recebi da Igreja, aquilo que está em comunhão com a Igreja, aquilo que está de acordo com o Evangelho. Assim deve ser, assim tem que ser, porque a Igreja não é minha, no sentido de propriedade, minha posse. A Igreja não é minha, eu não sou dono da Igreja. A Igreja é de Deus. Eu sou apenas aquele que ensina, aquele que transmite a doutrina da Igreja, os ensinamentos da Igreja. Eu sou responsável jurídico, eu sou responsável pelos bens da Igreja, eu sou o administrador perante a justiça, perante a sociedade, daquilo que é da Igreja. Mas não é minha propriedade. Mas eu sou aquele que respondo pela Igreja. Você que é leigo, você participa da Igreja, mas você não é dono da Igreja também. Né? Você não é dono da Igreja. A Igreja não é do seu jeito, da forma que você quer, como você gostaria. A Igreja é de Jesus Cristo. E, quando se refere aos bens da Igreja, o responsável é o bispo. É ele que é o responsável. O padre é o administrador. Mas está tudo registrado como propriedade da diocese. E o bispo é o responsável. Então, queridos irmãos, é assim que a igreja funciona. Então, nós temos que aprender com Jesus a termos esse amor, de respeito, né, de fraternidade. E aí a gente até pode discordar em alguns momentos, questionar em alguns momentos, dizer, como vamos fazer para melhorar? O que pode ser feito para melhorar? E aí a gente chega a um consenso, mas sempre com caridade, com amor. A gente não faz as coisas para destruir os outros, para passar por cima dos outros, para humilhar os outros. A gente define o que é melhor para todos. Se todo mundo pensasse assim, não haveria ofensas, não haveria ataques, como a gente vê, infelizmente, né? Pessoas que pensam diferente e porque não é do jeito que elas queriam, elas começam a atacar, começam a caluniar, começam a falar mal, começam a ser inimigos da igreja. Então, isso não pode acontecer. O mandamento do Senhor é: amai-vos assim como eu vos amei. Jesus nos amou de verdade. Nos amou como somos, para nos transformar, pela sua graça, pelo seu amor, em pessoas melhores. Então vamos pedir ao Senhor que sempre nos ensine a amar e a sermos fiéis à igreja, obedientes à igreja, dóceis à igreja, para que aquilo que a igreja nos ensina nos traga sempre alegria, harmonia, paz. É tão triste a gente ver hoje, né,
o Papa Francisco fala uma coisa, aí tem os grupinhos que falam mal, que falam contra. Todo dia, todo dia. E o pior é que são pessoas que se dizem católicas. Não são de outras religiões, não. Pessoas que se dizem católicas, que falam mal do Papa. Que o Papa é comunista, que o Papa é isso. Quem são essas pessoas para falar isso? Que autoridade tem essas pessoas para falarem tal coisa? Então, não é assim que nós somos igreja. A igreja se deixa guiar pelo Espírito Santo e pela autoridade dos apóstolos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.